Gênesis capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Abraão pede em favor de Sodoma. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer:
Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fiques zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente, Abraão disse: não fiques zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Gênesis, capítulo 19. Sodoma, cidade de pecado. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente! E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída.
E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e de Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: Eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje.